Existe algum período da vida em que ocorrem mais podas neurais? A pergunta é muito charmosa, muito elegante, viu? Porque ela é bem fisiológica, ela é bem anatômica, e eu tenho certeza que o que está por trás dessa pergunta sua é algo que você vai fazer uma transposição para o campo comportamental, tá? Porque uma vez que a gente discutiu, né, ainda que sistemicamente, sobre a neuroplasticidade envolvida no aprendizado, então eu vejo que tem uma vontade, uma perspectiva comportamental por trás dessa sua pergunta fisiológica. Bom, de uma forma bem organizada e simples, tá? A gente falaria o seguinte: a gente trabalha com essa poda, com o devastamento ou sináptico ou neuronal. O devastamento neuronal a gente fala, ou seja, que estão morrendo neurônios, corpos de neurônios, e junto estão indo embora todas as suas conexões, certo? Existe o devastamento sináptico, ou seja, o corpo do neurônio ele não morreu, mas as suas sinapses elas estão sendo podadas, elas estão sendo eliminadas. Bom, devastamento neuronal ele acontece no período intrauterino, ele tem alguns momentos em que eles são mais ou menos expressivos, certo? E no período pós-natal ele também tem seus períodos, ou seja, não é nada que é linear, é preciso, é exato em um tempo correto. Mas a gente então vai falar então de faixas e de épocas para que fique mais fácil a gente poder então entender. Quando a gente chama do período perinatal, é aquele período um pouquinho antes do nascimento e poucos dias depois do nascimento. Nesse período perinatal, eu tenho um devastamento neuronal. Eu tenho, então, uma maior expressão dessa poda neuronal. Essa mesma poda neuronal, ela acontece lá também no primeiro ano de vida, de uma forma bem expressiva. Então, lá no primeiro ano de vida, acontece uma poda neuronal. Mas também acontece uma poda sináptica. Ou seja, você percebe então como esse primeiro ano de vida é um ano bem interessante, tanto da poda do neurônio, ou seja, da eliminação desses neurônios e da eliminação de algumas outras, da poda de outras sinapses. Então a gente tem no período perinatal uma forte expressão de um devastamento neuronal. No primeiro ano de vida a gente tem a expressão de uma poda sináptica e neuronal também, e lá na puberdade, que é uma faixa etária que ela é bem larga e ela é diferenciável no homem e na mulher, mas a gente chamaria então de uma forma única, e nessa puberdade a gente teria também um devastamento sináptico, tá? Então, basicamente, resumindo, a gente tem essas podas e esses devastamentos no período perinatal, 1 ano de vida e puberdade. Mas é claro, gente, que isso não é algo pontual, isso é algo contínuo. O aprendizado, uma vez que ele é assumido em caráter fisiológico, aprender quer dizer alterar conexões. Aprender quer dizer mudar essas sinapses, otimizar as sinapses, eliminar aquelas que não estavam funcionando e formar novas sinapses, para que aquele, então, estímulo, que é o que a gente chamou do ato de aprender, né? A gente consiga, então, expressar esse aprendizado a partir do estímulo que a gente recebeu.